pode fazer um reparo de acordo com a especificação do fabricante, com a documentação de certificação e norma, né? Ou apenas de acordo com a norma, né? Cara, me socorre. É muito mais rápido, muito mais prático. Você é especialista nessa área. Ninguém melhor do que vocês para poder estar falando de um assunto tão complexo. Eu tenho certeza, boa parte das pessoas não gosta muito desse negócio de ler aí, igual o Edgar, igual você, que tá pegando norma para ficar ali folheando. Então, às vezes que a gente tem que ter as documentações guardadas, né? Os treinamentos. Não, vou mexer na sua máquina, vou Edgar, ele foi treinado, capacitado, ele fez o relatório, o instrumento tal, né? A qualidade tem que estar junto do reparador, né? Sistema de controle de calibração, de instrumento, né? A primeira não conformidade que o Wagner me deu aí foi um instrumento que eu não tinha, né? Fazer. olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com o episódio de número 49. E para esse episódio nós temos aqui o encontro de muitos amigos. Nós temos aqui o encontro do Edgar e do Wagner. É um prazer recebê-los novamente. O Edgar já é de casa, né, pessoal? Vocês já conhecem o Edgar. O Edgar estava um pouco sumido, estava aí se aventurando em altos mares, né? Mas graças a Deus está aí de novo conosco mais uma vez. E para o episódio dessa vez nós temos aqui um assunto extremamente importante, extremamente relevante. Se você é novo por aqui, não nos conhece ainda, aproveita para já se inscrever no canal, comente, compartilhe, interaja conosco. E, principalmente, vai lá no Spotify, maratone lá os nossos episódios também naquela rede. Tem muita coisa boa aí. Para o episódio desta vez, nós temos aqui o Wagner Valentim, que nada mais, nada menos, é o nosso aí patrocinador master, está aqui conosco, vamos dizer assim, desde muito tempo já aqui no Pod Prosa. E enquanto a gente fala muito tempo também, não é tanto tempo assim, porque o Pod Prosa só tem um ano. Sim. Mas a gente tem que se alegrar, né, com aquelas pessoas que valorizam os nossos projetos, né? E o Wagner é uma dessas pessoas. Ele entendeu o projeto aí do Pod Prosa logo no começo e falou: pô, eu quero estar com vocês nessa aí, turma. E hoje, né, a gente sempre menciona, hoje nós trouxemos o cara aqui para poder falar do que é esse negócio de atmosfera explosiva. E assim, já te confesso, conversei com você antes, já teve gente aqui, Edgar, que falou: pô, vamos conectar esse cara lá com a turma dos explosivos lá, mexe com dinamite. Esse dinamite, né? Colocar tudo para explodir aí é ele. Né? Mas a gente vai ver aqui que não é bem por aí, tem muita técnica, muita norma, esse negócio aí é interessante falar e a gente quer conhecer isso aí. Seja muito bem-vindo, Wagner, seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigado. Se apresente aí para nós, fala um pouquinho, vamos começar. Por favor, Edgar, você aqui é da casa, né? Por favor, faça as honras aí. Meu nome é Edgar Lima, né? Sou engenheiro mecânico, especialista em máquina elétrica. Estou aí no mercado de reparos em motores elétricos e também na área de classificação, né? Da áreas classificadas atmosfera explosivos, que são os motores EX, né? Que cada um tem as suas especificações aí. Conheço o Wagner aí desde 2013, 2014. Onde que a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar junto e criando uma história juntos aí, né? Verdade. De auditorias, de conhecimento, de trocas técnicas, né? O profissionalismo vira amizade, né? Então, a gente tem sempre uma referência boa do Wagner aí, fazendo consultas online, né? A gente tá com um problema ali na hora, manda uma mensagem para ele, ele fala a norma tal, cita isso na tabela tal. Então, hoje nós estamos, né, tenho o prazer de participar desse podcast aqui, porque a gente está falando de uma pessoa qualificada e do conhecimento gigante sobre atmosfera explosiva, né, Wagner? É isso aí. Bom, primeiro quero aproveitar e deixar um brinde aí com vocês. Opa. Tá? Olha Regis. só.
Vamos ver aqui. Oh, Edgar, por favor, opa, uma pequena rapaz. lembrança aí. Olha, rapaz. Isso aí que são bacana. porta-copos Legal, bicho. Ó. confeccionados Não, já vou aí usar hoje. por uma Isso empresa aí. aí que chama Que Mibela, bacana. lá de São Paulo. São as meninas aí que começaram a empreender e desenvolvendo aí diversos produtos personalizados aí, deixar com vocês aí. Bacaninha, Muito obrigado. aí. Muito obrigado. Valeu, Wagner. Ó, vou Isso colocar aí. minha câmera. Agradece aí. Mibela personalizados. @mibela.personalizados. É isso aí, pessoal. Assim, já dá aquela gulgada aí. Coloca aí no Instagram e acesse lá. Eu acho que assim é importante, né, para as pessoas que estão empreendendo, é aquela interação. Então já entra aí no Instagram, já começa a seguir essa página e muito mais do que seguir, né? Veja lá o que eles estão oferecendo. Sim. É uma oportunidade aí de gente ter produtos, sim, de qualidade. Muito bacana. Agora vamos ver aqui também, né? Vê o que tem aí. Olha só. Tem uma canequinha aí também de café. Rapaz, olha só. 2V Engenharia. Aqui tem uma canequinha aí pra você aí. Ó. Pro Edgar também ali. Ah, A canequinha de café. muito bom. Muito bom. Sensacional. E a 2V Engenharia tem, assim, é especial você estar aqui, Wagner. Obrigado, Eu falei obrigado. com você, Wagner, você tem que estar no Pô de Prosa, porque eu acho que se a gente pegar todos os episódios que eu já gravei aqui e juntar todos eu falando da 2V, eu acho que cada episódio eu falei uma coisa da 2V. Sim. E aí, pode ser que eu falei de uma forma fundamentada, mas pode ser que eu tenha cometido algum equívoco. Mas hoje a gente trouxe você Sim. justamente para poder falar sobre este tema, o que é de fato a 2V, né, consultoria e engenharia, quais que são os seus escopos, o que vocês fazem, qual que é o impacto da 2V neste ambiente. Mas segura a onda aí, porque eu também tenho presente para você. Muito obrigado. Isso é Aqui bom. é assim. Na verdade, este aqui, olha aí. Pô, que bacana. Sabe aquela pranchetinha? Isso eu uso muito. Isso eu uso muito. Que você precisa, naquele momento que você vai fazer levantamento de campo, e não somente isso, Sim. naquele momento que você está ali precisando tomar nota em campo, meu irmão. Tá aí, Muito uma pranchetinha. legal. Agradeço pelo presente. E essa turma é da Elmas, empresa especializada em engenharia de campo. Sabe quando você está com aquela dor de cabeça de fazer uma readequação de uma planta de mineração? Meu Deus, será que essa máquina aqui a gente vai poder reinstalar? Será que a gente vai precisar ampliar essa estrutura ou não? Chama aí o pessoal da Elmas. Vocês vão falar com o Eugênio. Eu tenho certeza que o Eugênio vai atender vocês aí de uma forma muito especial. E principalmente, se vocês falar que ouviu isso aqui no Pô de Prosa, o Eugênio ele vai ficar feliz demais. Então, entra em contato com o Eugênio. Eu tenho certeza, é um rapaz assim de uma nobreza espetacular e está aí no mercado também muito preparado para poder nos auxiliar. Wagner, vamos lá? Vamos lá. Bom, Vamos contar essa novamente, história? obrigado aí pelo presente. Vamos cantar um pouquinho dessa história aí, né? Então, meu nome é Wagner Valentino, né? Estou atuando nesse mercado aí de atmosferas explosivas aproximadamente aí mais de 14 anos, né? Desses 14 anos, foram 10 anos dedicados aí trabalhando em uma certificadora de produtos, né? A Bureau Veritas, né? Alguns conhecem como Bureau Veritas, BVQI, enfim. E desses 10 anos eu fui coordenador técnico de certificação de produto voltado para atmosferas explosivas. Mas dentro aí das minhas atividades, né, além de coordenação, por boa parte desses 10 anos aí, eu também, né, fazia inspeção de instalações, de equipamentos, auditorias, análise de risco de ignição, análise documentais, enfim, né, elaboração de planos de ensaios para certificação de produto. E aí, no ano de 2022,
eu peço para sair da certificadora, né? Para poder abrir a 2V Consultoria, junto com a minha sócia, que é a Pamela Pereira. E aí a gente desenvolve aí a 2V, ela começa a atuar, né? E a princípio a ideia era trabalhar no escopo voltado para atmosferas explosivas, um escopo geral, e também a parte mecânica, né? Ela é engenharia mecânica. A gente falou, vamos pensar em fazer alguma coisa também voltada para NR3 e algumas outras coisas, né? Vasos de pressão. Aí, com o andar da empresa, a gente viu que o melhor caminho era focar na parte de atmosfera explosiva, que é onde eu tenho toda essa bagagem profissional, né? E aí, estamos aí até hoje aí fazendo aí desde estudo de classificação de área, inspeção de equipamentos, instalações, consultoria para o cliente, desde a implementação do sistema de gestão da qualidade, seja um fabricante de um equipamento elétrico, um equipamento não elétrico, né? Seja uma oficina de reparo, né? Seja aí também na consultoria aí para desenvolver as características construtivas de um equipamento, né? Porque pode ser que o cliente, ele além de querer ali a implementação do sistema de gestão da qualidade, ele fala, olha, Wagner, eu preciso também aí desenvolver as características construtivas do equipamento, porque determinado tipo de proteção desse equipamento vai definir aí algumas características que deve possuir aí o produto, né? Aí a gente faz também treinamentos, enfim, né? Costumo dizer que a gente está aí para resolver qualquer tipo de problema que tem aí, seja o profissional, né, que trabalha, né, nessa área, ou a empresa também, né? Porque às vezes o profissional ele está buscando ali uma ajuda para se qualificar, para poder entrar na área de atmosfera explosiva, e também as necessidades das empresas, né? Que aí a gente vem aí desenvolvendo aí ao longo dos anos aí, como o Edgar falou, né? A gente se conheceu por volta de 2013 mesmo, né? E aí através de uma auditoria, e aí a gente foi aí fortalecendo nossas amizades, né? Quando um precisa de alguma coisa, tem dúvida, ô Edgar, tal coisa, Wagner, tal coisa, e aí a gente foi estreitando essa amizade aí, ó, ao longo do tempo, e hoje a gente está aqui para bater mais um papo aí. O Edgar falou assim, o dia que você for levar o Wagner, eu tenho que estar lá. Me dá uns presentes. Eu encontrei com ele recentemente aí, eu estava embarcando numa plataforma, né? Na P77, ele estava indo para P76. a P76, a gente encontrou no aeroporto, né? Eu olhei assim e eu falei, eu conheço aquele cara ali. Aí ele olhou assim, ele falou, opa, aí ficamos lá conversamos. E aí cada um tava próximo ali, né? Cada um indo para uma plataforma lá. Muito bom. Isso aí. O que você tem para falar para ele aí, cara? Pode tem falar. muita coisa para falar do Wagner, né, cara? Tá emocionado. Emocionado. Ô, Wagner. A gente relembrando, assim, quando a gente se viu a primeira vez e com tantos trabalhos que nós fizemos juntos, né? Sim. Sempre com caráter, né? Com honestidade um com o outro. Ele sempre me auditou e sempre eu fui auditado por ele, né? E a gente criou um vínculo, né? Porque a gente, há 12 anos atrás, a gente estava começando a nossa carreira ainda, né, Wagner? Sim. Então a gente estava descobrindo o mundo da atmosfera explosiva, né? Sim, verdade. A gente tirava dúvida, o auditor não tirava dúvida com ele. Agora acabou a auditoria, vem cá, vamos conversar sobre isso aqui. Eu tenho dupla interpretação da norma. Né? O Wagner também conhecendo a oficina de reparo, entendendo quantas máquinas, né, que a gente reparava. E muitas vezes o profissional, né, que pode fazer uma auditoria, um auxílio a gente, ele não está com a vivência de operação, né? Que é o reparo, né? Visitar a oficina. Então, o Wagner, ele tem esse conhecimento porque ele, além do auditor, né? Certificador, ele fazia parte de produto, né? Reparo, ia lá, verificava, conhecia o processo. Então, a gente foi crescendo assim, né? A gente fica feliz de ver o Wagner, que é a empresa dele. E a gente fala, Wagner, tem uma oportunidade aqui, aí você vê o cara trabalhando. Igual hoje, nós nos encontrando na P76, né? Falo, cara, ele foi um voo antes do meu. Falei, cara, que legal.
cara tá hoje, conquistou o sonho dele, montou a empresa dele e tá lá em cima de uma plataforma fazendo uma consultoria, né? Uma plataforma de petróleo, né? Então, a gente fica muito, assim, feliz, né? Pela conquista do Wagner e também ter criado esse vínculo, né? Ontem a gente, no seu livro, a gente deu uma paradinha no livro, começou a falar de atmosfera explosiva, de COBEI, de um tantão de coisa, né? Mas, assim, é interessante mesmo, né? A gente viver isso. E lembrar, né, que o profissionalismo é isso. A gente vai fazendo um network ali, conquistando amizade, e a gente acaba virando amigo de todo mundo, né? Então, eu fico, assim, até feliz e emocionado de ter, assim, uma amizade com o Wagner aí, que a gente quase começamos junto, né? Sim, verdade. É verdade. Isso aí. Muito bom. Agora, sim, aqui eu vou entrar, então, né, mais uma vez, né? Porque toda vez que eu gravo com o Edgar, eu sempre tenho que assumir a cadeira do leigo, né? Sim. Mais uma vez, mas é real isso. O Edgar, ele sempre menciona que e faz parte do nosso ambiente, até do nosso ambiente ali de trabalho, a gente está muito ligado com as máquinas EX, então nós estamos falando de máquinas elétricas, motores, tal, Sim. geradores, tal, que opera nesses ambientes. Sim. Só que aí eu vou te fazer duas perguntas aqui, Wagner, que eu Certo. acho que é muito interessante para aquelas pessoas que nos escutam, que talvez esteja comigo aqui nessa cadeira, né? Primeiro, o que de fato é essa história de EX? Tem a ver com a dinamite lá? Certo. Entende? E a segunda pergunta é o seguinte: nós encontramos este ambiente de atmosfera explosiva só para motores elétricos? Ou a gente tem... Como que é isso aí? Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Atmosferas explosivas, né? O que é a atmosfera explosiva? Então, é quando a gente tem ali no ar, tá? Misturas de substâncias inflamáveis, tá? Seja em vapor, gases, névoas, poeiras combustíveis, tá? Em tal proporção, em tal quantidade, tá? Que em contato com uma possível ignição, uma fonte de ignição, pode gerar uma explosão, tá? Então, por exemplo, a gente tem um caminhão. Imagina um caminhão basculante cheio de farinha de trigo, ok? Então, o caminhão está ali parado com a farinha de trigo, sem risco algum, né? Com pequenos riscos, vamos colocar assim, está ali parado. Imagina que eu vou descarregar, né, essa carga de farinha de trigo. E ao descarregar essa carga, né, é formada ali uma nuvem de poeira, combustíveis, né? Caso ela tenha contato com uma fonte de ignição, seja uma centelha elétrica, um atrito mecânico, uma superfície quente, pode gerar uma explosão. Então, imagina que eu descarreguei essa farinha de trigo, gerou uma nuvem, né, combustível, e eu estou fazendo ali, tem uma atividade de solda, uma superfície quente, né? E aí essa nuvem entrou em contato com essa superfície quente, pode gerar uma atmosfera explosiva, tá? Basicamente, explicando aí bem resumidamente, é isso, né? Aí, quando eu tenho essa possibilidade, né, eu tenho processos, onde eu tenho uma empresa onde eu gero processos, onde eu tenho substâncias inflamáveis, né? Então, o que a norma me solicita é, olha, você deve fazer um estudo de classificação de área para determinar se aquele local vai gerar uma área classificada, que é onde vai conter ali as possíveis atmosferas explosivas, né? Aí eu faço um estudo de classificação de área, né? E ali vai ser determinado a extensão dessa área, ok? Então, o Edgar, por exemplo, vai lá numa plataforma de petróleo, né? Ele está fazendo lá a manutenção de um equipamento. Então, ele vai lá, por exemplo, lá vai ter um mapa de classificação de área, tá? Onde vai estar discriminado qual tipo de área é aquele local, porque tem diversos tipos de área, né? Tem 3 possibilidades de área, né? Na parte de gases aí, vapores e gases, zona 0, 1 e 2, que a gente chama, né? E poeiras 20, 21, 22. Então, o Edgar vai estar trabalhando ali, por ser uma área de motor, a gente já sabe pela experiência, ou vai ser uma zona 21 ou uma zona 22,
né? E aí vai saber a extensão daquela área, ok? Daquela possível formação de atmosferas explosivas. E dentro dessa área, dessa possível formação, é discriminado ali os tipos de equipamentos que podem ser instalados naquele local. Então, a gente pode estar falando ali, né, de motor elétrico, luminária, painel, transmissores, todos os equipamentos, celular para ser utilizado, todo equipamento, aí a portaria 115 do Inmetro vai falar, olha, todo equipamento instalado em uma área classificada, em atmosferas, em ambientes com atmosferas potencialmente explosivas, devem possuir uma certificação do Inmetro de acordo com a portaria 115, né? Então, não é apenas para o motor, tá? É para todo e qualquer equipamento instalado nesse local, tá? É isso aí. Muito bom. É a aula, né, cara? É a aula. O Wagner que decide se o negócio vai explodir ou não. Aí hoje, pela 2V, o que a gente faz? A gente tem aí pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou responsável por fazer, por exemplo, o estudo de classificação de área, né? E aí eu vou verificar todas as características do processo, desde do tipo de substância, né? Das instalações, ventilação, temperatura, pode estar envolvido pressão, enfim, a estrutura em si, né? A gente tem que avaliar todo o conjunto de informações do local para determinar a quantidade de substância, se aquilo ali vai ser, né, ser classificado, né, como uma área, vai ser determinado como uma área classificada ou não. Ser determinado como uma área classificada, a gente tem que determinar as extensões dessas áreas, né? Eu posso ter uma área desde 1 metro até 4, 5, 6 metros, né? Então, vai variar muito do processo, do tipo de processo, estrutura, enfim, né? A temperatura, a ventilação, todas essas variáveis, elas vai entrando no estudo, né? E aí a gente determina se esse local é uma área classificada ou não, né? Agora, beleza, entendi. Você foi lá e definiu. Você fez o Sim. estudo, o levantamento, tudo bacana tal, e definiu que essa área ela é uma área com classificação Isso. ou um potencial risco de explosão. Tá, beleza. Tá. Vocês também, da 2V, vocês promovem ali uma adequação dessa área? Porque, às vezes, a área ela é uma potencial área de explosão. Se permanecer assim, só não aconteceu ainda por intervenção divina, né? Mas o que você precisa fazer, o que a empresa precisa fazer para mitigar este risco? O que a empresa vai ter que fazer é, ao instalar esses equipamentos nessa área classificada, ela vai ter que seguir, por exemplo, a norma NBR-EC 60079-14, que ela define ali todos os requisitos para instalação desse equipamento, ok? Então, desde o equipamento como as instalações como um todo, né? Desde de tipo de cabo, prensa-cabo, bujão, enfim, distância de um equipamento para o outro. A norma vai trazer esse tipo de informação, tá? Que você precisa atender. Não só a 60079-14, mas vai também estar envolvida ali a NR10, por exemplo. Ela vai estar ali junto ali para atendimento de diversos requisitos. E depois disso, além das instalações, o que ele precisa fazer? Tem a parte 17 da norma, né, que a parte de equipamentos elétricos, quando a gente fala aí de certificação, vai estar sempre envolvida aí a 60079, né? Aí tem parte 1, 2 e assim por diante. E aí vai longe. Até 28, 30, enfim. E aí a parte 17 é o quê? A parte de inspeção, ok? Então, o quê? A cada período, a cada ciclo, você tem que fazer as inspeções nesses equipamentos e nas instalações, né? Para verificar se ele ainda permanece, né? Adequado nas instalações, né? Porque, por exemplo, um equipamento, ele vai lá, ele ao ser instalado nessa área, ele deveria sofrer, né? Uma inspeção detalhada, que a gente chama de inspeção inicial, né? Ele tem que sofrer lá toda uma inspeção detalhada.
Ok, sofreu uma inspeção detalhada, ele está seguindo a vida dele ali, né? Pode ter algumas intervenções nesse equipamento, e aí você vai fazendo essas inspeções periódicas ali, que a gente chama de inspeção apurada, durante os ciclos ali, por todo o ciclo de vida desse equipamento. Por exemplo, motor elétrico, ok? O Edgar vai lá na área, está fazendo a manutenção de um motor, ele identifica que tem que fazer uma rebobinagem desse equipamento, né? Então, ele vai falar, olha, para o cliente, preciso levar esse meu equipamento para a empresa, né? Para fazer todo o processo de rebobinamento, porque não é possível fazer aqui nas instalações, né? Então, tem que fazer lá, retirar de cobre, enfim, todo o processo de rebobinagem. Ao retornar com esse equipamento para a área, o que a norma fala? Olha, quando eu faço ali a retirada do equipamento, ele vai sofrer algum tipo de intervenção, ao retornar com esse equipamento, eu preciso fazer novamente uma inspeção detalhada desse equipamento, né? Para ver se ele ainda segue todos os requisitos ali para ser instalado no local, né? Então, muitas das vezes a gente tem essa quebra, né? Então, muitas vezes o equipamento ele retorna para campo e não é feito, em alguns casos, né? Não é feito essa reavaliação do produto. Por quê? Porque mesmo que esse equipamento ele possa ter ido, né, para uma oficina que seja lá que tenha certificação voluntária, né, de acordo com a parte 19, então vai sempre tendo normas aí envolvidas. A parte 19, a responsabilidade da instalação do equipamento é do usuário final, né? Então ele tem que estar atento a esse passo aí no processo, tá? E aí o que ele precisa ter? No prontuário do equipamento, ele vai ter que ter, né, o relatório de inspeção inicial da detalhada, ele vai ter que ter o relatório, por exemplo, se esse equipamento ele foi para manutenção, esse motor, falando de um motor, ele foi para manutenção, né? Então, o Edgar fez a manutenção desse equipamento, o Edgar ele tem que encaminhar para o cliente um relatório detalhado de toda a intervenção que sofreu aquele equipamento, né? Os critérios de aceitação utilizados para avaliação daquele equipamento, né? Por quê? Porque o cliente, o usuário final, ele vai anexar junto ao prontuário. E aí também anexar junto a esse prontuário novamente um relatório de inspeção detalhada e ao longo do ciclo de vida, inspeção apurada ou dependendo do equipamento, uma luminária que por conta do local onde está instalado, a norma permite que seja feita uma inspeção visual, né? E assim vai seguindo aí o ciclo de vida de um equipamento nesses locais, né? O Wagner comentou uma parte interessante, né? Que são as normas, né? As normativas, né? E a norma sempre fala isso, né, Wagner? Guardar informação, certificado, reparo, histórico de manutenção. Sim. Todos os documentos, né, desses processos ficar armazenado pelo menos 10, 15 anos lá, né? 10 anos. Se caso acontecer alguma coisa, tiver como investigar, rastrear. E o Wagner fala uma coisa interessante, né? A gente, o assunto atmosfera explosiva, né? Ele é um assunto muito restrito ainda, né? E muitas vezes a gente utiliza aí algumas ferramentas que existem dentro da norma, né? Que é solicitar a documentação, histórico de manutenção para aquele cliente que a gente vai prestar o serviço de reparo. E o cliente não tem, né? Não tem um histórico, não tem uma avaliação da área. Isso. Muitas vezes, né, a norma fala, caso você não identifique a classificação do gás, você sempre tem que usar a classificação maior, mais restrita, né? Por exemplo, você vai usar o 2C. Aí a gente manda um e-mail lá, como a norma fala, eu preciso saber qual gás que a área trabalha, se é a classificação da área. O cliente simplesmente responde, não, esse motor eu nem sabia que ele era RX. Né? Tem isso eu mesmo. não sabia que ele era classificado. Por quê? A gente tem uma norma, tinha a certificação do Inmetro, né? E depois fez a norma BNT, a 7919. 60079. Isso aí. E aí, cara, muitas máquinas dessas refinarias mais velhas, né, é antes da norma, né? Então, o cara não tem um histórico, muda o gerente de manutenção, vende a planta, né? Nós tivemos um caso aí que
Porque foi. um cliente nosso comprou a planta da Petrobras e não tinha documentação. E a gente vê muito isso, sabe? Talvez a planta do cara lá pode ser um EXLA e o cara, por falta de conhecimento, colocou um DE, né? um equipamento mais caro. Então, esse trabalho que o Wagner faz hoje é assim, a revolução da atmosfera explosiva, né? Para a gente saber os riscos e saber dimensionar cada tipo de equipamento que a gente vai utilizar ali. Talvez o cara gaste uma verba gigante, né, para fazer coloca o projetista vai lá fazer um compressor, não, coloca um XD aí. Entendi. E eu tô todo protegido e eu não preciso de um XD. Mas é isso aí que eu ia até perguntar para vocês. Talvez você até iria responder isso. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, sei lá, minha máquina ela é EX. Certo. Mas essa máquina, por ser EX, ela não pode se operar em qualquer ambiente. Ou seja, existe uma máquina, uma característica para cada ambiente. Um equipamento, ele tem uma característica, né? Ele tem lá o tipo de proteção do equipamento, o grupo de gases, a classe de temperatura e o nível de proteção, que a gente chama de EPL. Esse nível de proteção, ele vai determinar em que tipo de zona esse equipamento ele pode atuar, ok? Então, como eu falei para você, a gente tem lá a zona 0, 1 e 2, 20, 21 e 22. Então, a gente tem um nível de proteção, por exemplo, o A, B e C, né? Um nível de proteção muito alto, alto e elevado, né? Então, falando de gás, né? Vamos imaginar que a gente está falando aqui da coisa no mercado de óleo e gás. Então, a gente tem um nível de proteção para equipamento de gases GA, GB e GC. Então, o GA é um nível de proteção muito alto. Então, eu posso instalar um equipamento com nível de proteção GA em uma zona 0, 1 e 2, ok? O nível de proteção GB, eu posso instalar em uma zona 1 e 2. E o nível de proteção GC em uma zona 2, ok? Então, se eu tenho lá, eu vou classificar uma área, normalmente eu vou classificar ela, posso classificar ela como zona 1, grupo de gases 2B, classe de temperatura T3, ok? Então, ele é uma zona 1, eu sei que o equipamento ele tem que ter, no mínimo, o nível de proteção GB. Aí, o que o Edgar está falando a gente tem algumas situações onde nós temos uma zona 2, né? E nessa zona 2, a gente está repleto de instalação de equipamentos, por exemplo, à prova de explosão, né? Que esse equipamento à prova de explosão, ele seria para instalar em uma zona 1. Lógico, ele pode ser instalado em uma zona 2, sim, né? Mas a intenção maior é para uma zona 1. E em uma zona 2, por exemplo, a gente poderia ter equipamento com nível de proteção GC, que é, por exemplo, que era o NA que se tornou o EX-EC, entende? Então, por exemplo, eu vou fazer ali a especificação da área, né? É uma zona 2, né? E eu tenho que ali fazer a especificação de um motor elétrico, ok? Então, ao invés de eu colocar um equipamento à prova de explosão, eu posso colocar um motor EX-EC, ok? Por quê? Porque é um equipamento mais leve, a manutenção é mais fácil e mais barato, né? Não, eu tenho ali uma zona 1. Eu também tenho a possibilidade de colocar um motor EX-EB, né? De segurança aumentada, né? Que também atenderia aí a área. Mas, não, eu vou colocar uma prova de explosão. Ok, né? O Edgar, eu acho que está indo nessa linha. Então, a gente tem aí, né? Hoje vem melhorando bastante a questão das especificações dos equipamentos, né? Então, porque a prova de explosão é algo ainda no mercado, muitas vezes a gente vai falar com algumas pessoas, eles imaginam, o equipamento tem que ser a prova de explosão, a prova de explosão, a prova de explosão. Então, aí no momento, dependendo quem está na frente do projeto, ele imagina que todos os locais precisam ser um equipamento à prova de explosão, e não necessariamente, né? Você pode atuar aí de acordo com a área a ser atendida, né, o tipo de zona, você pode determinar um tipo de proteção com um determinado nível de EPL. Né? Então, por exemplo, se a gente falar de zona 0, a gente vai falar muito de equipamento, por exemplo, intrinsecamente seguros. Né?
que tem lá o EX e IA, né? E o nível de proteção GA, né? Normalmente são transmissores, sensor de temperatura, pressão, essa situação. Ou um equipamento encapsulado, EXMA, né? Eu acho que é isso que o Edgar estava falando. Agora, assim, eu vou trazer mais para um lado de máquinas elétricas, Sim. porque acaba sendo o nosso... A gente vê mais isso, né? Sim. Eu posso utilizar... Você me ajuda nessa aí, Edgar. Eu posso utilizar um motor que ele foi classificado para atmosfera explosiva, eu posso utilizar ele fora deste ambiente. Mas agora eu posso pegar um motor fora deste ambiente, aplicar ele. Quais que seriam as proteções que eu deveria fazer? É recomendados? Se ele não saiu de fábrica, sim. Ah, tá. Você está falando pegar um motor standard e instalar em uma área classificada. Não deveria fazer isso, não, de maneira alguma, né? A portaria 115, ela dá uma possibilidade de você instalar equipamentos fabricados de acordo com a sua norma, né, industrial, equipamento não EX, e seja instalado em uma zona 2 ou numa zona 22, né? E aí ela coloca lá que você tem que atender 3 requisitos. Desde que ele não gere temperatura excessiva, que o grau de proteção atenda o local a ser instalado, e também, que eu falei de temperatura, eu falei, grau de proteção e que ele não gere centelhamento. Que ele não gere centelhamento, né? Então, primeira coisa que, na minha visão, né, se a empresa for querer instalar um motor, ou seja, qualquer outro equipamento, ela tem que ter a evidência de que aquele equipamento foi fabricado de determinada norma, né? E aí depois ela vai ter que ter a evidência de que aquele equipamento não gere temperatura excessiva, possua um grau de proteção de acordo com o local a ser instalado e não gere centelha, né? Eu, particularmente, acho bem arriscado fazer isso. Eu não faria de modo algum, né? Eu teria que ter muita base, né, de evidências, por exemplo, de ensaios laboratoriais, né, para poder falar assim, olha, esse equipamento aqui, motor, jamais faria isso, nem pensar. Que pode ter um outro tipo de equipamento, né? Motor elétrico, eu falava, não, isso aqui não, meu amigo. Sensor, né? Alguma coisa assim, mais leve. Isso aí, que é um equipamento mais frio, mas mesmo assim, eu falando aqui tecnicamente, para eu poder assinar e garantir, porque é uma responsabilidade, um risco muito alto, né? E garantir e falar assim, não, sem fazer nenhuma análise mais profunda e falar, olha, não, esse equipamento tá apto aqui a ser instalado e pode ser instalado, eu acho bem arriscado, eu não faria. Muitas vezes, né, o Wagner, na área de motor também, né, a gente muitas vezes pega equipamentos para fazer manutenção e aí a norma tem um tantão de requisitos, né, para você recuperar aquela máquina dentro da norma, né, tabelas, documentação. E muitas vezes a gente não tem essas informações, né? Não tem a pesquisa que o Wagner faz da área que o motor trabalha, qual o tipo de gás. O cliente não tem os desenhos, não tem manual, não tem história de manutenção. E tem que fazer uma adaptação na máquina e a norma pela classificação da área do motor não permite. O que a gente deve fazer? A gente repara a máquina, retira essa certificação da carcaça, tira a placa com certificado, com tudo, e coloca uma placa normal e ali a gente está descaracterizando aquela máquina para trabalhar em área classificada. Né? Então, porque a gente não garante o reparo, né, que foi feito dentro da norma e tudo, mas também por falta de informação ou modificação, ou uma informação do cliente, né, que ele fala que não pode, que a área não é classificada, o reparador ele vai lá e tira essa identificação da certificação para quê? Para descaracterizar o equipamento para ser aplicado em área classificada. Porque, por exemplo, para eu fazer a certificação de um equipamento, ele vai passar por diversos tipos de ensaios laboratoriais, tá? Diversos tipos, dependendo lógico, de acordo com os tipos de proteção, tá? Então, se o equipamento é uma prova de explosão, ele vai passar por um determinado tipo de ensaio. Se ele é de segurança aumentada,
diversos ensaios, intrinsecamente seguro, encapsulado e assim por diante. Né? Por isso que eu falei a questão de você ter evidência suficiente para você fazer uma análise, por exemplo, de um equipamento que não não possui características ali EX, não possui a certificação, né? Para você ali instalar nesse local, né? E aí, quando esse equipamento ele vai ele vai sofrer um reparo, por exemplo, né? Existe duas possibilidades, né? Que o Edgar falou, né? Ele pode fazer um reparo de acordo com a especificação do fabricante, com a documentação de certificação e norma, né? Ou apenas de acordo com a norma, né? E dependendo do tipo de intervenção que ele vai fazer nesse equipamento, ele não consegue mais garantir se aquele equipamento estará apto a ser instalado em uma área classificada. Então, por exemplo, ele não tem condição de fazer nem de acordo com a documentação de certificação e norma, e nem de acordo com a norma, né? Então, ele pode ter lá um motor e esse motor ali é uma prova de explosão, né? Então, tem as avaliações de interstícios, que a gente chama, né? Então, por exemplo, lá verifica a folga da carcaça com a tampa, né? Isso aí, para vocês de máquinas elétricas girantes, vocês vão entender. Então, pode ter ali uma folga ali, e ali gera ali um gap, um interstício, onde que ele vai jogar lá, ele pode jogar na especificação do fabricante e não passar. Aí ele pode tentar jogar na norma e também não passa. E pode ser uma máquina antiga, né? E que, de repente, não dá mais para fazer nenhum tipo de tratamento, né? No componente em si. E aí ele pode passar para uma sugestão para o cliente. Fala, olha, eu não tenho mais como dar tratativa nesse equipamento, porém eu posso descaracterizar esse equipamento, né? Deixar essa informação que ele não é mais apto a ser instalado em uma área classificada, e você pode rodar ele como um motor standard aí, né? Normal aí pela vida inteira. Né? É isso aí. E aí, cara, é muita documentação, né? Muita. É muito arriscado, Sim. por exemplo, a gente que é para reparador, fazer uma coisa que não está dentro da norma. Né? Sim. Porque a responsabilidade do reparo de um equipamento desse, ele é a tratativa do reparador e do contratante. Né? É isso aí. Então, a responsabilidade é dividida 50 por 50, né? Então, se explodir, eu e o cliente vai preso, né? Então, é mais ou menos isso, né, Wagner? CNPJ não vai preso. Vai preso é quem assinou, né? Vai preso é quem assinou, né? Para você ter ideia, Regis, por exemplo, a gente está falando aqui, né, por exemplo, de oficina de reparo, né, com relação a essa documentação. A norma fala lá que a oficina de reparo, ela deve guardar a documentação, toda a documentação envolvida, não só a empresa de reparo, o fabricante também, enfim, né? Todos envolvidos aí em atmosfera explosiva. Ele tem que guardar durante, no mínimo, 10 anos, né? Então, por exemplo, foi feito aí um reparo no equipamento. O relatório de reparo, né? Com todas as verificações de todos os pontos verificados, tem que ser guardado durante 10 anos. Se gerou uma não conformidade no reparo realizado, né, esse relatório de não conformidade tem que ser guardado durante 10 anos. Os certificados de calibração dos instrumentos utilizados, eles têm que ser guardados durante 10 anos. Né? Então, você vai crescendo. Normas, você tem que guardar as normas, né? Não só as vigentes, mas as posteriores, né? As anteriores, quer dizer, né? Corrigindo, as anteriores. Então, você tem que guardar um pacote de documentação para ter como evidência, porque a qualquer momento você pode ser solicitado pelo seu cliente. Seu cliente ele pode entrar em contato com você e falar assim, olha, eu preciso do relatório de inspeção que foi realizado na minha máquina no ano de 2018, você tem que ter esse relatório guardado, né? Porque também, como evidência, porque esse equipamento ele pode sofrer um sinistro no local, na área, né? E ali gerar uma investigação, né? E de repente, se não for encontrado aquele documento, vão buscar essa informação com o fornecedor,
né, a oficina de reparo, e ela tem que apresentar naquele documento. E aí a importância daquele documento ele está o mais detalhado possível, com todos os registros realizados, né, Edgar? Para que não gere dúvidas ali, né? Porque essa é a importância, né? Porque falando específico de oficina de reparo, eu acho que uma das maiores dificuldades, pelo menos da experiência que eu tenho aí, que já auditei muitas oficinas, é essa parte, muitas vezes, da quebra da cultura, né? Então, você entra ali, a empresa tem um costume ali de atividades, e aí quando você entra com a certificação, né, com a implementação do sistema de gestão ali para atender a certificação voluntária, que é a parte de reparo de equipamentos elétricos, você tem muita quebra ali, né? Então, a pessoa... os instrumentos, muitas vezes, de repente, não é calibrado, tem que ser calibrado. A pessoa tem que passar a fazer registros, né? Ela tem que passar a fazer verificações, enfim, alguns tipos de análise, né? O modo que ela trata o equipamento não pode ser de qualquer maneira, porque dependendo do tipo de equipamento, o modo que você tira ali a tampa ali encaixada da carcaça, você pode gerar ali um dano ali, que a gente chama de interstício intencional, você pode matar a peça. Então, tem o armazenamento, enfim, né? Tem uma série de coisas que você tem que começar a se adequar, e muitas vezes essa quebra dentro da estrutura ali, do ambiente de trabalho, é muito difícil, por conta da resistência, né? Que é natural que você vai ter, né? Então, É uma máquina especial, né? Isso aí que eu ia Uma até máquina mencionar. especial. Então, por exemplo, principalmente aí para você, né, Edgar? Eu acho que você tem uma experiência, uma boa experiência nisso, assim, de realmente lidar com essa máquina, né? De estar ali trabalhando realmente na máquina. Vamos dizer assim, para a oficina, para a reparadora que esteja ali dando manutenção nessa máquina, não pode ser mesmo como se estivesse tratando de um equipamento comum, né? Então, por exemplo, voltando aqui a falar de máquinas elétricas, o que mais, além da placa, né, de identificação, porque na placa você vê a identidade daquele equipamento. Fisicamente falando, eu consigo diferir? Sim, O que eu poderia observar? Sim, as máquinas elétricas para a área classificada, atmosfera explosiva, sempre elas têm as características diferentes das outras, né? Alguns fabricantes ainda, você pôr uma pé da outra, você não dá conta de identificar assim, pô, é uma máquina para um área EXE e classificada, um standard, né? Agora, assim, tipo assim, a gente vê uma máquina mais próximo dela, a gente dá conta de verificar ali que é uma máquina já especial, né? A máquina mais fácil de identificar é a EXD, né? Que sempre está ali com quantidade de parafusos maiores, ele é mais robusto, né? A gente chama ele o tanque de guerra dos motores elétricos, né? Porque de longe você já fala, mas que motorzinho de 5 HP ali, daquele jeito, de forte daquele jeito. Uma caixa de ligação enorme. Uma caixa de ligação parece uma caixa d'água, né? Mas dá para perceber, né? E lá na norma cita, né, que a gente deve identificar as máquinas EX para todo mundo saber que aquilo ali é uma máquina especial. E dentro da nossa oficina a gente tem a identificação, né, visual. Chegou na expedição, o cara identificou que é uma máquina EX, a gente já tem umas placas amarelas escrito EX com um símbolo sextavado com EX dentro para mostrar que aquela máquina é EX. E as reparadoras, né, eu estou falando como reparadoras, a gente tem uma equipe treinada, capacitada, não é qualquer pessoa que pode mexer numa máquina EX, né, ela tem que ter um treinamento interno, dentro da norma, dentro de requisitos de fabricante, que o meu auditor aqui pega direto, eu quero ver a lista de treinamento, tá, e tá, a lista de treinamento lá, evidência, foto, a gente treinando o pessoal, né? Precisa ter. Porque a norma é bem clara, né? A gente tem que capacitar os nossos colaboradores para executar as atividades que a gente vai garantir, né, que as atividades foram feitas conforme norma. Porque, igual o Wagner falou, se o cara desmonta uma tampa da caixa de ligação com a chave de fenda, ele vai criar uma rugosidade maior na caixa, vai ter um risco, e ali pode criar uma passagem, né, dos gases, vapores, que pode criar uma chama e uma explosão, né? Então, É isso aí. Eles falam que máquinas EX, né? Elas são, quando algum acidente acontece por explosão, é igual caixa preta, né?
Eles vão procurar a caixa preta de onde foi a ignição. É isso né? aí. E aí, por isso que a gente tem que ter as documentações guardadas, né? Os treinamentos. Os treinamentos. Não, quem mexeu nessa máquina foi o Edgar, ele foi treinado, capacitado, ele fez o relatório, o instrumento tal, né? A qualidade tem que estar junto do reparador, né? Sistema de controle de calibração, de instrumento. Né? A primeira não conformidade que o Wagner me deu aí foi um instrumento que eu não tinha, né? Aí como você faz? Eu faço assim, tá? Não, mas tem um instrumento próprio para isso, você tem que comprar, né? Os isso calibres, aí. Tá? E a gente vai sempre melhorando. Então é um reparo muito, não só motores elétricos, né? Como sensores, resistência, lâmpadas. Sim. Ela é uma coisa que é segura. Ontem a minha esposa, né? Conversando à noite com o Wagner, nós estávamos jantando lá no evento. Qual evento? É um evento do Regis. Ele lançou livro, aquele, né? Que o Anderson não foi, né? Aí a gente estávamos lá, né? E a minha esposa olhou para ele assim, cara, e falou assim: você é a única pessoa que pode me responder. Plataforma de petróleo é seguro? Foi. Aí eu olhei para ele olhou para mim assim: é totalmente seguro. Né? Sim, é um bem porque seguro. Existem procedimentos, existem mapeamentos. Sim. Tá, então vamos falar aqui, porque isso aqui vai gerar um corte, cara. Me fala, plataforma de petróleo é seguro? Sim, segura. Muito seguro. Bastante segura. Tem diversos ali procedimentos a serem seguidos, né? Não, procedimentos internos, boas práticas de engenharia, as normas, enfim. É lógico que para manter essa segurança dessa plataforma, né, é necessário o principal, a consciência dos líderes que ali estão, né? Pessoal treinado, né? É um elo de corrente que a gente fala, né? Então, por quê? Porque não basta um equipamento ser apenas certificado, né? Ele não vai te dar a segurança, né? Não basta só eu certificar lá o motor, a luminária, o painel de comando, o transmissor, uma caixa de terminais. Não basta, né? O prensa-cabo, né? Além de eu ter esses equipamentos ou componentes certificados, eu tenho que ter pessoas treinadas, atendendo às normas em questão. Então, vai desde da pessoa que projetou o local, né? Quem vai ser o responsável pela instalação daquele equipamento, quem vai fazer as inspeções daqueles equipamentos, quem vai realizar a manutenção daqueles equipamentos, quem vai realizar auditorias das instalações e assim por diante, né? Então, a cadeia, né, que a gente chama, normalmente você vê muito aí em encontros de GX, a gente chama de o elo da corrente para ele não se quebrar, né? Não basta apenas eu ter um equipamento certificado, né? Eu tenho diversas ações a serem tomadas, né, para manter aquele local seguro, né? É lógico que não é fácil, é uma luta diária, né, para quem está naquele local, porque o risco ele é eminente, né? O risco é alto, né? Mas é possível você mitigar os riscos, né, com atendimento não só aos requisitos, mas as boas práticas também, que é fundamental, né? Muitas vezes os clientes me perguntam: pô, Wagner, mas isso aqui não está na norma. Eu falo: tá na norma sim. Não, e qual requisito? A primeira coisa, cara, boas práticas, né? Que normalmente o pessoal fala, né? Boas práticas de engenharia. Isso não pode esquecer, né? Tem coisas que não basta estar no requisito, né? Você tem que ser, né? Igual competência pessoal, né? A pessoa pode ter lá a sua competência pessoal, sua certificação, né, para determinado escopo, mas a qualificação dela é muito importante, o método que ela trabalha, seguir aos requisitos, né, porque não basta, né? As ferramentas adequadas, porque não basta eu apenas ser certificado, né, eu tenho que atender aos requisitos, procedimentos internos, boas práticas e tudo mais, né? Então, Wagner, a sua empresa hoje ela faz a avaliação inicial, né? Por exemplo, vou começar uma planta. Aí você vai lá e faz essa avaliação. Vai ser gás, vamos produzir gás. Aí você faz a avaliação, você faz uma consultoria e também você pode ser questionado, ser solicitado para fazer uma avaliação de uma planta já trabalhando há muito tempo. Sim. Você tem... Como que você faz essa avaliação? Você pega muita coisa inadequada?
muitos sensores instalados. Por exemplo, precisar de uma área 2C que tem um sensor 2B. Pode ser. O equipamento ali, a luminária tinha que ser para área classificada e não é. O cara só tinha aquela e colocou. Sim. Conta um pouquinho assim, dessa história aí do improviso, né? Porque o cara, logicamente, improvisou, né? Aquela peça ali. E qual o impacto que isso pode tornar nas suas avaliações? E como que você explica isso para o cliente, né? Porque o problema é explicar, peguei aqui, se fosse para te certificar, não podia certificar, né? A gente pega diversas situações, Edgar. A gente pega situações, por exemplo, do início, por exemplo, porque o ideal é você faz o projeto, né? De acordo com o projeto ali, do processo que você vai ter, você faz ali o estudo de classificação de área. Esse é o correto. Porque aí, através do estudo de classificação de área, você vai fazer a especificação dos equipamentos, né? Alguns casos que acontece, o cliente faz o projeto, já compra os instrumentos, os equipamentos, e aí depois faz o estudo de classificação de área. E aí ele começa a falar, e agora? Eu falo para ele, esse equipamento não dá para ser instalado aqui, porque não atende, né? E aí a gente pode criar ali situações onde é possível diminuir, né, essa área classificada. E tem os casos também, né, que a gente pode fazer o reestudo, né, porque a norma fala, né, quando eu tenho ali uma área classificada, se eu alterei, né, a estrutura daquele local, eu preciso fazer uma nova reavaliação, e se eu alterei também as substâncias utilizadas, eu também preciso fazer uma nova reavaliação, tá? Então, se a cada 5 anos, as empresas normalmente voltam a fazer aí um reestudo do local. E também a gente pode fazer lá a inspeção, seja uma inspeção apurada, né? Ou até o levantamento de equipamento para verificação se atende ali a área classificada de acordo com o equipamento instalado, né? E a gente vê bastante situações que não atende, equipamento sem prensa-cabo, utilizando fita, utilização de silicone em tampa e carcaça, por exemplo, falando aqui de motor, ou a tampa do sensor para não poder entrar água, né, que a norma fala que você não pode utilizar. Então, você vê, em alguns casos, a gente vê a utilização de porque fita isolante para aumentar a seção do cabo, para pegar o prensa-cabo. A gente vê algumas situações aí. Não, mas assim, você encontra isso tipo na Índia, né? No Brasil, não, né? Não, a gente vê em alguns casos. Aí, infelizmente, a gente vê em alguns casos no Brasil. Por isso que aí que eu estava falando a questão do profissional, né? Só o papel em si, se de repente você tem a certificação, não basta, né? Importante você buscar essa certificação, né? Se qualificar, mas no momento da qualificação, manter aquilo ali, aquilo que você aprendeu, né? Manter ali, procurar manter o local seguro, né? Você sabendo que não pode utilizar uma fita isolante, você vai lá e utiliza. Sabendo que não pode utilizar o silicone, né? Para vedar para a entrada de água, né? O equipamento não foi fabricado para esse tipo de situação. Você vai lá e utiliza, né? A norma permite lá a utilização de uma fita mineral, por exemplo, né? Na junção do corpo e tampa, né? Para auxiliar nesse tipo de situação, né? Então, muitas áreas aí a gente vê que uma plataforma de petróleo, você vê um motor NA e do lado dele um XD, né? Isso é dimensionamento de equipamento, um fabricante fez de um jeito, um fabricante fez do outro? Ou tem condição de ter próximo, assim, uma área, essa área aqui é mais próximo da fonte de gás, eu tenho que usar um XD e aquele ali, 1 metro depois, eu posso usar um não acendível? Alguma Pode ser. Por quê? Não necessariamente eu sempre vou ter uma área 0, 1 e 2, né? Eu posso ter uma zona 0, apenas zona 2, apenas zona 1, né? E aí eu posso ter nesse local aqui uma zona 1 e próximo a ele, depois de 1 metro, uma zona 2, né? Então, eu posso ter ali um equipamento à prova de explosão, né? E em um raio de 1 metro depois, ter um equipamento, um motor antigo, por exemplo, não acendível, né? Que hoje
o segurança aumentada. É muito possível, tá? E até é normal que isso ocorra, né? Sem problema nenhum atendendo a área. Eu acho que a gente caminhou bastante, assim, durante esses anos, sabe? Eu acho que o Brasil vem crescendo e cada vez mais buscando a certificação. As empresas estão ficando mais conscientes com relação a isso, né? A gente tem uma empresa hoje, a Petrobras, que ela acaba alavancando essa possibilidade, ela traz muita informação, ela sempre está em busca da conformidade, eu acho que ajuda muito, né? E aí os envolvidos ali em volta, né? Acaba puxando também a fila, né? Então as empresas hoje, infelizmente, muitas vezes por questões de acidentes que vão ocorrendo, né? Não necessariamente no mercado aí de óleo e gás, porque quando a gente fala de atmosfera explosiva, a gente imagina só a plataforma de petróleo, né? Mas a gente tem indústria petroquímica, alimentícia, farmacêutica, né? Usina de... Tem muito mais acidente usina de cana-de-açúcar. Então, na indústria alimentícia, né? Que os silos, poeira, essas coisas, que em petróleo e gás. A gente vê muito mais relatos, né, de acidente. Um silo aqui explodiu por causa de um aquecimento de um equipamento que não era EX, por causa da poeira combustível. Coisa. Porque muita gente nem imagina, por exemplo, que a farinha, a poeira, né? A poeira da farinha de trigo se torna uma substância inclusive, inflamável. Eu descobri açúcar, isso aí recentemente. Aí teve não sei aonde, provavelmente foi no LinkedIn, eu acho. Alguma pessoa publicou isso lá, mostrando sobre essa, né, a poeira tal do trigo ali. Isso. Que é inflamável, né? Ela tem um risco ali desde em forma de nuvem ou camada, né? Camada, né? Então, também ela pode gerar ali um nível um início de incêndio, né? Então, normalmente, quando a gente fala da nuvem, vai gerar uma explosão, e camada pode iniciar ali um incêndio e depois se tornar uma explosão, né? Então, tem as poeiras também, né? Combustíveis aí, né? Wagner, então, ou seja, tem um leque aí de possibilidades, né? Tem bastante coisa. A gente vai falando um pouquinho de cada, porque, né, a gente sabe que também o tempo é limitado e não dá a gente não vai ficar aqui 7 horas falando para poder detalhar, falar de certificação do equipamento, de inspeção, depois de reparo de equipamentos, enfim, né? Estudo de classificação. Vai lançar o desafio, como ele lança todos, né? Coloque aí nos comentários qual o assunto de área classificada que você pode ter. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Não, tem que ter, porque realmente o tempo é muito curto por uma gama de assuntos e não tem como a gente esgotar. E a importância do assunto realmente. E querendo ou não, como você disse, né, seria até uma pergunta que a gente pode finalizar aqui tentando responder ela, mas você até entrou um pouco dentro desse assunto. É porque, assim, eu vou observando, sabe, Edgar, que parece que no Brasil a gente está ainda evoluindo em várias áreas, inclusive nessa. Né? Então, ou seja, tem se falado sobre o assunto, sobre a atmosfera explosiva? Tem, beleza. Mas talvez não tenha se falado tanto quanto deveria ainda, né? Então, assim, pela sua percepção ainda, quais que são aí os próximos passos aí, o que nós podemos ver para o futuro em torno deste assunto, o que nós ainda podemos evoluir, estamos muito atrasados ou qual que é a sua percepção? Não, acho que o Brasil avançou bastante nessa questão, né? Você vê aí muitas plantas aí atendendo aos requisitos. Eu acho que o importante é principalmente as lideranças elas terem conhecimento da legislação, né? Seja na fabricação do equipamento, seja na comercialização, seja no processo, né? Na fábrica em si, ter essa informação, né? De que hoje nós temos ali a portaria do Inmetro, tem as normas reguladoras que devem ser atendidas, né? E dentro dessas legislação, né? Ela pede lá estudo de classificação de área,
treinamento para qualificar as pessoas, equipamentos certificados, inspeções e assim por diante, né? Que uma empresa que faça a manutenção do seu equipamento, né? Ela tenha, por exemplo, a certificação voluntária, quando possível, porque a gente tem alguns equipamentos ainda que tem empresas que não possuem a certificação. A gente tem um leque muito grande, por exemplo, né, que é uma certificação voluntária, de acordo com a 19, onde a grande maioria são empresas de motores elétricos, por exemplo, né? Aí a gente tem algumas empresas hoje que já fazem painel. Nós temos acho que 2 empresas que fazem reparo de aquecedor elétrico, por exemplo. Uma delas eu faço o papel de responsável técnico, né, que é a Electric Heat, né? Então, é a empresa que vem crescendo cada vez mais. Então, ela vem desenvolvendo muita coisa nesse setor de sistema de aquecimento, seja para a parte que a gente fala, né, industrial ou EX, a gente acaba classificando dessa forma. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. É aquela coisa, né, que eu costumo dizer, é um trabalho de formiguinha, né? Eu sou repetitivo com isso. A gente vai passando as informações, é uma coisa que vai levando o tempo, mas o Brasil vem avançando bastante nisso. Acredito que as redes sociais até têm um papel fundamental nisso, acaba ajudando, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma rede como um LinkedIn, ele acaba ajudando a proliferar essas informações, né? Então, hoje também, uma consulta aí, num buscador na internet, dá para você, né, pesquisar ali qual tipo de norma deve atender, qual tipo de legislação deve ser atendida. Mas a gente está no caminho certo. Uma evolução boa, né? Uma evolução muito boa e tem bastante trabalho para ser feito. Mas isso, né? Realmente, já avançamos muito, tem muito caminho pela frente. Né? Temos aí também o Pod Prosa para contribuir, né, nessa discussão toda aí, trazendo sempre, né, pessoas que têm uma relevância de fato aí no mercado. Né? É sempre gostoso, né? Eu sempre assumo que, né, de fato, não tem como a gente conhecer tudo, né, Wagner? Não tem. Então, assim, por isso que é interessante e faz parte, né, a gente chamar essas pessoas que estão envolvidas em diversas áreas aí de atuação, para poder trazer esses temas, e que acaba sendo realmente interessante aí, né, para que a gente possa ver que tem um caminho pela frente, né? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Devagarinho a gente vai chegando lá, né? Muito obrigado, né, pela presença de vocês. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Wagner. É um prazer imenso, né, poder bater este papo aqui com você, essa prosa. Tenho certeza que realmente vai gerar aí algumas outras dúvidas, alguns outros comentários. É isso que a gente espera, né? Então, assim, muito obrigado realmente. Para vocês que chegou até aqui, muito obrigado também. Comente este vídeo, compartilhe. Vai lá no Spotify, curta bastante conteúdo lá também, tem muita coisa legal lá. Então, ou seja, esse conteúdo vai estar lá também. E assim, vamos fazer com que este assunto chegue aí a quem precisa conhecer um pouco mais sobre este tema. Queria deixar aqui um espaço aberto para que vocês pudessem fazer aí as considerações finais. E, Edgar? Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Que essas oportunidades de conversar sobre assuntos técnicos de engenharia, né, que são tão restritos, né, para aquelas pessoas que não vivem o mundo da manutenção, o mundo, né, de óleo e gás, como a gente está falando aqui, sobre área classificável, atmosfera explosiva. Dentro da nossa casa existem várias, né, situações ali que pode ajudar com o conhecimento da norma. O mercado aí, infelizmente, não é amplo, né, de pessoas com bastante conhecimento aí. A gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, né, tentando espalhar o máximo de conhecimento. E agradecer o Wagner aí mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre atmosfera explosiva e que a gente tenha mais podcasts sobre esse assunto, né? Por favor. Gigantesco, né? A gente não começou a falar nem 1% que a máquina ZX aí pode trazer para a gente, e os benefícios também que ela traz, até mesmo para os nossos clientes,
as pessoas responsáveis pelas máquinas, né, talvez ele tenha uma máquina lá e não sabe por que ela tem aquela classificação, por que ela é especial. Então, acho que esse assunto é abrangente aí para novos episódios aí, né? Tem viagem do cara, né? Viagem do cara... Eu vou ter que lançar outro livro, né, Edgar? Mas é isso mesmo. Wagner, faça suas Bom, considerações. quero agradecer pela oportunidade, Regis, Edgar, né? Fico muito feliz aí de poder contar um pouquinho aí da minha história, de um pouquinho do meu conhecimento, né? Procurei abordar pequenos assuntos aí, pequenas pílulas aí, né? Porque o tema é muito extenso, daria aí realmente vários podcasts, mas fico feliz pela oportunidade, né? E de antemão aí fico à total disposição aí para caso venha surgir dúvidas, né? Venha aí algumas perguntas ali, estou à disposição. E também qualquer dúvida aí, procure a 2V aí, nós temos aí os melhores profissionais aí grandes profissionais do mercado aí para atender e resolver aí os problemas das empresas aí. Vamos isso junto mesmo. aí. E às vezes eu até costumo dizer o seguinte, às vezes, se você procurar, vamos supor, hoje você tem normas, né? Vocês mencionaram várias normas aqui, e nas normas está tudo lá. Só que às vezes o acesso mais fácil se eu te perguntar, eu já economizo tempo. Sim. Entende? Vou focar em outras coisas. Então, às vezes, aquilo que a gente perde muito tempo ali querendo, poxa, correr atrás por tentativa e erro também, por interpretação, enfim, vários outros motivos. Poxa, acessa ali, chama 2V. Com certeza. Ô, Wagner, estou aqui com uma situação, por favor, me ajuda aqui. Cara, me socorre. É muito mais rápido, muito mais prático. Você é especialista nessa área. Ninguém melhor do que vocês para poder estar falando de um assunto tão complexo. Eu tenho certeza, boa parte das pessoas não gosta muito desse negócio de ler aí igual o Edgar, igual você, ficar pegando norma para ficar ali folheando. Então, consulta aí a 2V, né? Engenharia e consultoria. Eu tenho certeza que realmente vocês serão muito bem atendidos aí com essa turma. É isso aí. Para vocês que chegou até aqui, então, um forte abraço para vocês. É isso aí, muito obrigado por mais esse episódio e vamos para cima, que o Senhor nos abençoe aí em nome de Jesus.